E perde a chance de matar o jogo. 3 anos o mundo capotou pro Gabigol. Eu já vejo uma displicência muito grande da parte do Gabigol. Uma hora acaba que, infelizmente, não dá certo. Infelizmente pra ele, infelizmente pro Cruzeiro não deu certo. Mas a verdade é que há um sentimento, assim, de fim de ciclo. Gabigol perdeu o pênalti decisivo no jogo entre Corinthians e Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil. Rizek e Felipe Melo não economizaram nas críticas. Felipe Melo disse que foi displicência de Gabigol na cobrança, já Rizek foi mais duro e afirmou que foi o fim da linha para o camisa 9 do Cruzeiro. As opiniões explodiram nas redes e agora você vai ouvir exatamente o que cada um falou sobre esse momento que marcou o fim da campanha do Cruzeiro. Se liga aí o que eles disseram. Eu acho que a história do jogo vai ser contada muito a partir do pênalti perdido pelo Gabigol. Eu já vejo uma displicência muito grande da parte do Gabigol. Sabe, por exemplo, o Canóbio perdeu o pênalti. Era match point. É isso aí, o Canóbio olhou, bateu o pênalti e perdeu o pênalti. Chutou forte e bateu o pênalti, né? Foi um pênalti bizonho? Pra mim foi. Mas ele perdeu o pênalti, foi lá, bateu e perdeu. Essa aí eu achei um excesso de preciosismo da parte do Gabigol, do Gabriel. Sabe, de eu vou fazer, sabe, assim, sempre só pra eu fazer o gol. E esqueceu que do outro lado tem um grande goleiro, que é o goleiro da seleção brasileira, bem provável estará na Copa do Mundo. E o Hugo, depois da entrevista, falou assim, ninguém conhece melhor o Gabigol do que eu. Sabe? Então, assim, estudou bastante para pegar o pênalti também. Então, acho que não soberba, não. Soberba, acho que é uma palavra muito forte para esse momento. Uma indolência. Exato. Acho que, infelizmente, para o Cruzeiro, infelizmente para o Corinthians, que mereceu o resultado, né? Viemos e convenhamos, é o meu modo de pensar. Depois que o Corinthians fez o primeiro gol, pelo primeiro jogo, e depois que o Corinthians fez o primeiro gol, o Corinthians mereceu. Merecia, inclusive, poder ter empatado ao tempo normal já. São 4 tempos, né? O Corinthians foi melhor em 3 dos 4 tempos. Exatamente. Né? Foi melhor, na minha opinião, os 2 tempos do Mineirão, ainda que no segundo tempo tenha mais controlado o jogo. O primeiro tempo de hoje não foi, o Cruzeiro realmente dominou o jogo, jogou muito. Matheus Pereira jogou muito bem o primeiro tempo, muito bem. E então o time que joga melhor 3 dos 4 tempos, eu acho que é inquestionável. É que o Gabigol, ele entra em campo para fazer o 5º pênalti do Cruzeiro, né? Ele estava ali posicionado e calhou do 5º pênalti sem um match point. Fazia, acabava. E aí o jogador que chegou como a grande aposta do ano, né, ele entrando em campo, para ser a grande estrela deste novo Cruzeiro, ficou no banco e hoje entrou para bater pênalti. Essas 3 alterações foram para... Tirou o Caio Jorge, o artilheiro do time na temporada, e o Gabigol entrou para bater pênalti. Não era qualquer pênalti, era o 5º pênalti. Então você espera que a cobrança vai ser uma baita cobrança. E foi isso daí. E aí a gente tem que falar sobre a estratégia do Leonardo Jardim ter naufragado. Acho que ele fez um ano espetacular como treinador do Cruzeiro e a gente tem uma notícia no GE dada pelo Pedro Rocha, excelente repórter, dizendo que o Leonardo não ficará no Cruzeiro, decidiu não continuar com a sua carreira de treinador. Acho que ele fez um grande ano, ele consertou o Cruzeiro, que estava uma bagunça antes dele chegar, fez um grande campeonato brasileiro, a estratégia de substituições dele hoje não funcionou, porque basicamente ele mexeu no time por necessidade, tá aí o título da notícia. Que na verdade, ele não segue mais como técnico, né? O presidente Pedrinho já tinha dado essa sinalização. Ele tem o que eu sei, ele tem uma vinícola familiar, que inclusive é aquilo que o trouxe para o Cruzeiro. O Pedrinho, o presidente, me contou essa história, que ao negociar com o Leonardo Jardim, ele achou que não ia trazê-lo. Aí o português, ele falou assim em português, o que você quer para vir? E o português falou assim, que você coloque o azeite e o vinho da minha família na América do Sul, no Brasil. É um projeto familiar que a esposa dele está tocando. E ele falou, então tá bom, ele tem uma rede de supermercados, eu coloco. E aí ele veio para o Brasil. E ele tá muito decidido a não seguir mais como técnico, fazer outras coisas, que eu lamento, que é um baita treinador, inclusive, fez um grande trabalho. Mas ele colocou 3 jogadores no final e 2 perderam, né? O Wallace também entrou. Mas não é culpa dele, né? Não é uma questão de culpa. É uma questão de tomada de decisão que não aconteceu. Imagina, o Gabigol treina pênalti. E há 3 anos, olha que virada na vida do Gabigol. Há 3 anos, final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, coube ao Gabigol também a 5ª penalidade. E ali, se ele perdesse, o Corinthians era campeão da Copa do Brasil, né? Ele incendiou o Maracanã, regeu o Maracanã, ele era o grande nome do Flamengo. Dorival era o treinador dele,
O Cássio era goleiro do Corinthians, ele incendeia o Maracanã. 3 anos depois, esse personagem é um opaco reserva que entra só aos 45 do segundo tempo para fazer pênalti e bate sem nenhuma personalidade, cabeça baixa e perde a chance de matar o jogo. A diferença até 3 anos o mundo capotou pro Gabigol. Exatamente. Aí entra o Vitor Luiz, foi lá e bateu com personalidade. O Gabriel, que é um cara que foi super decisivo já, né? É um cara super decisivo que eu lembro, nós estávamos aqui antes de começar o fechamento e o Flamengo foi jogar contra o Cruzeiro lá no Mineirão. A gente falou assim, isso aí tá para o Gabigol fazer o gol. O Gabriel entrou e fez o gol, bateu o pênalti, perdeu o pênalti, voltou e fez o gol. Porque é um jogador decisivo, um jogador realmente iluminado, né? Como tem a tatuagem dele predestinado, né? Mas realmente, uma hora acaba que, infelizmente, não dá certo. Infelizmente para ele, infelizmente para o Cruzeiro não deu certo. Bom pro Corinthians, e eu acho justo, assim, um clube como o Corinthians, de torcida tão apaixonada como ela e chegar numa decisão tão importante como essa, sabe? Então, nada mais justo do que isso. De fato, a gente está falando aí, saiu um pouquinho dessa notícia, pode ser que chegue o Tite, né? Pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro. E o Gabigol já teve uma situação com o Tite quando era treinador da seleção brasileira. Inclusive, o Flamengo ainda mais. O Flamengo ainda mais, você imagina. Inclusive, seria uma outra grande virada, porque o presidente do Cruzeiro, quando contratou o Gabigol, alfinetou o Tite também. Não sei se vocês se lembram. Uma entrevista dos dois juntos, a apresentação, ele alfinetou o Tite. Só que muita coisa aconteceu de lá pra cá, né? O dono do Cruzeiro, me parece até que o Leonardo Jardim foi importante nisso. Ensinar o dono do Cruzeiro a se comportar como dono de um clube grande. Perfeito. É verdade. Então, ele parou de ficar fazendo tchauzinho pro torcedor, dizendo que o Dudu ia embora, de dar entrevistas como essa, de apresentar jogador no gramado. Ele passou a se comportar. Deu uma sumida, né? Pro Cruzeiro foi ótimo. A melhor verdade. coisa que pode ter Ele falou, Vai ter que pedir usou desculpa se essa vai frase contratar. pra mim, inclusive, que o Leonardo Jardim foi o primeiro a falar não pra ele. Disse que ele estava fazendo coisas erradas e era por isso que ele gostava tanto do Jardim, porque é um treinador que disse, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, e ele corrigiu a rota das coisas que fazia. O Gabigol, depois do jogo de hoje, fez um post agradecendo o que ele diz ser apoio incondicional, mas a verdade é que há um sentimento assim de fim de ciclo. Vamos ver. Já sentimento. existia, né? Antes do jogo já tinha esse sentimento. Exato. Já tinha esse sentimento de fim de ciclo e a ver, ele tem contrato com o Cruzeiro até 28, inclusive, é um dos maiores salários do futebol brasileiro, a ver os próximos passos. Mas assim, se for um fim de ciclo, insisto, achei feio a maneira como estaria terminando o ciclo, né? Muita displicência, cara, muita displicência, num momento tão decisivo da temporada, tão decisivo. E pra ele também, né? Que vem jogando pouco, então seria muito importante pra ele fazer o gol decisivo, né? Daria a classificação afinal para o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. Se for um fim, é um fim melancólico. E era o cenário que ele gosta, né? Porque no Flamengo ele já chegou a se recusar a bater pênalti que não era o pênalti do fechamento da disputa. Né? Ele gosta de encerrar a disputa, ele gosta de bater o último. Ele entrou pênalti. pra isso, pra bater o 5º pênalti. E calhou hoje do 5º pênalti ser um match point. E aí, galera, será que esse foi o fim da linha para o Gabigol no Cruzeiro? Depois de um pênalti perdido decisivo e das críticas de Rizek e Felipe Melo, o futuro do camisa 9 no clube virou pauta de debate. O que você acha? Foi só um vacilo ou realmente chegou a hora de repensar o papel dele no time? Deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Tamo junto e até a próxima!